E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os rótulos. Essa palavra é uma palavra que tem queimado no meu coração, porque eu sou mãe de 3 valentes, eu tenho um de 16, eu tenho um de 14 e tenho a caçula de 11. E além de lidar comigo mesma, né, com as pressões e as mentiras que eu ouço diariamente, eu percebo que também eles lidam com essa situação, e todos que estão à nossa volta. O inimigo ele usa de estratégias, de artimanhas para nos fazer olhar para aquilo que não temos, para potencializar, para maximizar um problema, trazendo insatisfação, trazendo frustração. Às vezes ele traz para nós uma percepção do nosso estado e ele avalia o nosso estado como se fosse a nossa história. Percebe? Talvez é uma fase que nós estamos vivendo e aquela fase começa a querer fazer uma definição específica de quem somos. E isso é mentira, ok? Isso é mentira. Porque a nossa vida é como uma roda gigante, né? Então, às vezes nós vamos estar em cima, mas às vezes nós vamos estar embaixo, às vezes vai estar em cima. É assim, uma montanha russa. A nossa vida é assim. Mas não é porque eu estou embaixo que eu sou horrível, que eu sou incompetente, que eu sou burra. Não tem nada disso, amém? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer para nós uma história para embasar aquilo que eu quero ministrar para você, que está lá em Mateus 25. Eu acredito que você já conheça, que é a parábola dos talentos. Eu vou resumir porque eu quero ler somente um versículo, mas eu vou resumir para contextualizar para você. A palavra fala que o reino dos céus é comparado a um chefe, a um fazendeiro muito próspero, muito rico, que ele vai fazer uma viagem, então ele distribui talentos para 3 tipos de pessoa. Ele distribui um talento, para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos e para outro ele dá 1 talento somente. Aquele que lhe deu 5, ele multiplica outros 5. Então 5 talentos viram 10. Aquele que recebeu 2 talentos também multiplica. E ele então, em cima de 2 talentos, viram 4. Ele multiplica o talento. Agora preste atenção. Aquele que recebeu um talento, ele tem uma percepção errada do Criador. Ele tem uma percepção errada do Criador. E olha só o que ele diz. Ele fala assim, ó, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o senhor voltou, depois de falar, ele fala assim, ó, por fim veio o que tinha recebido o talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Aqui está o que te pertence. Essa é a base que eu quero trazer para você. Essa é a palavra que eu quero ministrar no seu coração. Preste atenção. Se você estuda o início, os primórdios da palavra, você vai perceber que o Senhor é lindo. E Ele criou você de uma maneira tão específica, de uma maneira tão absoluta, com tantas qualidades. A palavra fala que Ele criou um cenário maravilhoso para te colocar lá dentro. Depois a palavra fala que Ele sopra dentro da gente a essência dele. Ele sopra dentro de você a própria essência que Ele carrega. E Ele então te define e me define como imagem e semelhança dele. Olha que tremendo isso. Ele nos define como com a essência vencedora, com a essência, sabe, de Cristo aqui na Terra. Então nós temos todas as habilidades, nós temos todas as capacidades, nós temos tudo que o Senhor queria que tivéssemos. Agora escute, agora nós nos deparamos com essa parábola. A palavra de Deus fala que Ele nos criou para nós sermos férteis e multiplicarmos, e enchermos a terra. Nós tínhamos uma missão tão linda, nós temos uma missão tão incrível, nós temos uma missão tão maravilhosa. É fazê-lo conhecido através da nossa família, é fazê-lo conhecido através do nosso serviço, é fazê-lo conhecido através da nossa maternidade. Nós temos uma missão de revelar a luz, revelar a graça, revelar o amor de Deus por onde nós passarmos. E o inimigo, sabendo disso, ele lança pensamentos de derrota, ele lança frases que nos paralisam,
conceitos que nos fazem retroceder. O plano de Satanás é um só. Ele não quer que a gente avance. Ele não quer que a gente prossiga. Porque para pensar, se você fluir aonde Deus quer que você flua, gente, ninguém vai te parar. Ninguém tem poder para te parar. Porque agindo Deus, ninguém pode te paralisar. Olha que tremendo isso. Quando eu tenho a percepção que não é a Lidiane, mas Cristo na Lidiane, que não tem a ver com as palavras que a Lidiane fala, mas com as palavras que Deus coloca. Quando eu tenho a percepção, eu até levanto. Sabe quando você fica assim, tipo, convicta assim, muito ousada, muito destemida, muito corajosa? Porque a percepção da sua identidade, a percepção e a revelação de quem você é em Deus te faz andar em lugares altos, te faz conquistar lugares, sabe assim, diferentes. Preste atenção. Por favor, preste atenção que esse é um recado de Deus para nós. O inimigo quer nos paralisar. E ele nos paralisa primeiro trazendo um conceito errado de quem é Deus para nós. Eu só vou aceitar os rótulos, preste atenção, eu só vou aceitar os rótulos na minha vida se eu não tiver percepção real de quem é Deus para mim. Se eu não tiver revelação desse Deus de graça, desse Deus de amor, eu vou começar a aceitar esses rótulos. E esses rótulos vão fazer parte da minha história. Esses rótulos vão fazer parte da minha característica. E eu vou começar a olhar no espelho e ver esses rótulos em mim. Preste atenção. Se eu não tenho percepção de quem eu sou em Cristo, as pessoas começam a me rotular, a dizer quem eu sou. E eu vou aceitando esses rótulos e não vai colar, hein? Então eu vou aceitando. Você é burra, você é feia, você é incapaz. E eu vou aceitando esses rótulos. Esses rótulos vão entrando no meu coração. Mas esses rótulos só colam em mim, eles só grudam em mim, se eu não tenho revelação de quem é Deus na minha vida. Esses rótulos só vão ganhar espaço em mim, como se fosse uma roupa minha, se eu não tenho percepção de quem é Deus. Olha só o que esse homem fala. Ele fala assim, olha, eu sabia que o Senhor era um homem severo. Severo? Quem disse isso para ele? Qual conceito esse homem está tendo do Criador? Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Esse homem é um homem que absorveu tudo errado, que entendeu tudo errado. E se eu não tenho a percepção desse amor incondicional, desse amor verdadeiro, desse amor mais que real, desse amor que transforma, desse amor que abraça, desse amor que põe no colo, eu vou absorver isso aqui como verdade para mim. Ah, não, eu tô passando essa dificuldade sim no meu casamento porque o meu Deus é um Deus severo. Não, eu tô passando uma dificuldade sim para criar meus filhos porque o meu Deus é um Deus mau, é um Deus negligente. Eu começo a trazer essas verdades dessa parábola dos talentos para mim. Eu começo a acreditar nas mentiras. Percebe? Então preste atenção. A revelação errada de quem é Deus para você resulta nos rótulos que você vai aceitando para sua vida. Os rótulos só grudam nas pessoas que têm percepção errada sobre Deus. Se nós tivermos o conceito errado de quem é Deus, nós não vamos fluir nessa percepção, nós não vamos ousar, nós não vamos conquistar, nós vamos ser paralisadas no processo. Logo a gente está cansada da maternidade. Logo a gente está cansada do casamento. Logo a gente começa a olhar para a grama do vizinho e falar, uau, eu queria aquilo ali para mim. Ah, mas o marido da vizinha é muito mais amoroso, é muito mais prestativo. Eu começo a olhar para o outro e desejar o do outro. Porque o conceito errado de Deus faz com que os rótulos grudem na gente. A gente vai começando a aceitar esses rótulos. Incapacidade. Burra, incompetente, chata, uma péssima mãe, uma mãe ineficiente, uma esposa que não cuida, que não ama, que não é auxiliadora. Querida, fases todos nós vamos passar. Lembra? Todas nós vamos passar. Mas o meu estado, preste atenção, não define a minha essência.
O seu estado não define a sua essência. Não define a sua essência. Olha só, a Joyce resumiu tudo que eu falei. Olha que benção. O conceito errado de Deus faz com que nós aceitemos os rótulos sobre a nossa vida. É isso. É sobre isso. A gente começa a acreditar como o rapaz aqui, né? O servo, né? Aceitou. E ele fala algo tão poderoso. Ele fala, olha, você é um homem severo. Você é um homem ruim. Você é um homem rude. Misericórdia. Sabe, o Senhor, ele morreu na cruz para te salvar. Gente, não existe nada difícil para ele, não existe nada difícil, nada impossível para o nosso Pai. Ele quer atender o desejo do seu coração, ele quer realizar o desejo do seu coração. Ele quer te mimar, te surpreender, ele quer te colocar no colo, ele quer te acariciar, porque você é amada. A sua família é importante. A sua família é importante para o Pai. Entende? A sua família é importante. Então corrija. Sabe, eu não sei o que você ouviu. E isso é uma característica nossa como mãe. Escute. Eu mesma já ouvi algumas vezes de professoras de escola dominical quando eu era criança. E eu ouço algumas mães falarem isso para os filhos. Preste atenção. Olha, se você mentir, Deus vai ficar triste com você. Você já usou essa frase? Se você sair mal na prova, Deus vai ficar triste com você. Sinceramente, eu não creio assim. E eu não ensino meus filhos assim. Porque o errar está na nossa natureza. E nós vamos errar. E nós vamos mentir. Já pensou se nós crescermos assim, ouvindo esses conceitos? Nossa, então Deus vai viver triste comigo. Eu vou viver apreensiva, angustiada, aflita. Eu vou viver com aquela sensação de que, nossa, será que ele tá triste? Será que ele tá triste? Ai, será que eu magoei o pai? Gente, Deus é amoroso, ele entende. Ele entende as nossas falhas, ele entende as nossas limitações, ele entende. E eu vou te falar, ele sabe quando a gente vai errar, porque ele conhece o futuro. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer um Deus tão de compaixão, tão compassivo, tão misericordioso, tão gracioso. Você vai conhecer um Deus que perdoou 1, 2, 3, quantas vezes? Você vai conhecer um Deus que não desistiu, um Deus que não abandonou. Sabe, nós precisamos ter percepção e revelação e realidade. Quem é esse Deus para nós? Como você enxerga Deus? Um Deus severo? Um Deus mau? Um Deus rude? Porque se você enxerga o Senhor assim, você não vai conseguir lançar sobre Ele as suas angústias. Você não vai conseguir lançar sobre Ele as suas dores. Você não vai conseguir lançar sobre Ele os seus traumas, os seus medos. E eu quero finalizar trazendo esse versículo para você que está lá em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu só vou conseguir lançar sobre Ele esses rótulos. Eu só vou conseguir falar, Senhor, tá aqui. Eu deposito esse rótulo no Senhor. Eu deposito esse rótulo no Senhor. Eu não aceito mais esse rótulo sobre a minha vida. Eu deposito, eu estou lançando sobre o Senhor esses rótulos. Sabe quando? Quando eu tiver revelação que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus compassivo, que Ele é um Deus gracioso, que Ele é um Deus que não abandona, que Ele é um Deus que não desiste. Então deixa eu te falar algo. Eu sei que tem muitas aqui que estão me ouvindo, que estão assim, sobrecarregadas de rótulo. Eu sei que deve ter um monte de rótulo pregado em você. E eu queria te desafiar agora, a gente vai fazer uma nova oração. E eu queria que em nome de Jesus você fizesse isso como um ato profético. Eu creio no novo tempo na sua casa, eu creio no novo tempo na sua família. E eu queria que você, de uma maneira simbólica, você vai tirar esses rótulos através da oração e vai falar, Senhor, eu quero conhecer esse Deus amoroso. Eu quero conhecer esse Deus que cuida de mim. Eu quero conhecer esse Deus que conhece o tempo, que conhece o modo, que não desiste, que não me abandona. Eu decido abandonar os rótulos para crescer na revelação de quem o Senhor é na minha vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada mãe aqui presente. Sei, Deus, que muitas vezes nós estamos tão fadigadas, cansadas, desanimadas.
Deus, e nós começamos a enxergar tantas coisas ruins e adversas no decorrer da caminhada. Pai, mas em nome de Jesus que os nossos olhos sejam abertos, para a gente perceber, para a gente sentir, Deus, o teu abraço, o teu carinho, o teu cuidado, o teu aconchego. Que nós possamos, ó Deus, perceber o teu amor incondicional. Quero orar em nome de Jesus, ó Deus, para que essa live alcance, ó Deus, ó Pai, aonde essas mulheres estão, o lugar onde elas estão. Vá agora ao encontro delas, abrace cada uma delas. Deus, abrace, vai curando, ó Deus, as emoções, vai curando, ó Deus, a alma, vai trazendo a percepção, ó Deus, no coração delas que elas são amadas, que elas são preciosas, que elas são escolhidas, elas foram escolhidas desde o ventre. O Senhor não as abandonou. Deus, elas foram projetadas e planejadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora toda ação contrária, todo sofisma na mente, todo pensamento de derrota, todo pensamento de incapacidade, todo espírito que contradiz a vontade do Senhor, agora, em nome de Jesus, está repreendido. Vem selando a paz, vem selando a convicção de identidade, vem selando o amor em cada uma delas. E guarda a audição para que elas ouçam a tua voz e discirna a tua voz, para que nenhuma voz contrária à sua possa entrar, a Deus, no coração e tomar lugar no coração, mas que verdadeiramente elas vivam um novo tempo de revelação. Deus, que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor cuida de cada detalhe. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia. E que você faça disso uma prática. Todas as vezes que você perceber um rótulo diferente daquilo que o Senhor sonhou para você, tira ele. Fala, eu tiro agora em nome de Jesus. Eu não sou o que eu estou pensando. Eu não sou o que eu estou sentindo. Eu não sou o que eu estou passando. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém? Fala isso. Eu sou quem Deus diz que eu sou. É isso. É sobre isso. Deus abençoe você grandemente e até quarta-feira, se Deus quiser.